Baruch Spinoza. Baruch Spinoza foi um pensador que ousou ver o mundo de uma forma tão radical e diferente de seus contemporâneos, que até hoje sua filosofia continua a provocar, iluminar e inspirar. Viver no século XVII, em uma Europa repleta de dogmas religiosos, de tensões entre ciência e fé, e de guerras que eram justificadas em nome da religião, não era um cenário fácil para alguém que tinha como vocação pensar a vida em sua totalidade. Spinoza nasceu em Amsterdã, em uma comunidade judaica, mas desde cedo percebeu que sua visão da existência não se encaixava nos limites rígidos de nenhuma tradição religiosa. Por isso, foi expulso de sua comunidade, acusado de heresia e afastado daqueles que até então eram sua família espiritual. Mas esse afastamento, que poderia ter destruído muitos, transformou-se na base de uma obra que buscou conciliar razão, espiritualidade e vida prática. A filosofia de Spinoza começa pela compreensão de Deus. Para ele, Deus não era um ser distante, sentado em algum trono invisível governando o mundo de fora para dentro. Deus era a própria natureza, a própria realidade, a totalidade do que existe. Essa visão foi profundamente revolucionária, porque tirava o caráter antropomórfico da divindade. Em vez de pensar Deus como uma figura humana engrandecida, Spinoza o via como a essência que sustenta tudo o que é. A famosa expressão Deus sive natura, ou Deus, ou seja, a natureza, revela a profundidade dessa compreensão. Para Spinoza, quando olhamos uma árvore, uma pedra, o vento, o oceano ou o ser humano, estamos diante de diferentes modos de expressão do mesmo Deus. Nada está fora de Deus, porque Deus é tudo. Essa perspectiva desmontava a ideia de que existia um mundo profano separado de um mundo sagrado. Não havia mais divisão entre céu e terra, porque o divino se manifesta na própria realidade que vivemos. Essa visão muda completamente a forma como encaramos a vida. Se tudo é Deus, então não existe nada de impuro ou indigno. O ser humano não é pecador por natureza, mas parte de uma realidade maior, infinita, eterna. Isso não significa que não cometemos erros, mas que nossos erros fazem parte de um processo de aprendizado e de aperfeiçoamento. Em vez de viver sob a culpa e o medo, Spinoza nos convida a viver na compreensão e na aceitação. Ele não nega o sofrimento humano, mas o integra em uma ordem maior, na qual tudo o que acontece tem um lugar dentro da realidade infinita. Esse pensamento nos leva diretamente ao humanismo de Spinoza. Ele acreditava que a razão humana é uma centelha do divino, uma capacidade que nos permite compreender o mundo e, ao compreendê-lo, viver melhor. O ser humano, para ele, não deveria se perder em superstições, mas desenvolver uma vida de compreensão e de clareza. E aqui aparece um dos pontos centrais de sua filosofia: a liberdade. Para Spinoza, ser livre não é simplesmente fazer o que queremos. Ser livre é agir de acordo com o entendimento da realidade. Quanto mais entendemos o que somos e o que nos cerca, mais livres nos tornamos, porque não ficamos prisioneiros de ilusões. A verdadeira escravidão, segundo Spinoza, não está nas correntes físicas, mas nas paixões cegas que nos dominam. Quando somos guiados apenas por impulsos, por raiva, inveja, medo ou vaidade, somos escravos de nossas emoções. Já quando conseguimos compreender de onde essas emoções vêm e para onde nos conduzem, então podemos nos relacionar com elas de forma diferente. Não significa eliminar os sentimentos, mas usá-los como força para construir algo maior. Esse aprendizado é profundamente atual, pois ainda hoje vivemos em um mundo em que muitos estão presos a emoções negativas, que os arrastam sem controle. Spinoza nos ensina que conhecer a si mesmo e buscar a clareza da razão é o caminho para uma vida mais serena e verdadeira. Essa visão também traz implicações para a religião. Spinoza não negava a importância da espiritualidade, mas acreditava que a religião deveria servir para fortalecer a vida ética e não para manipular pelo medo. Ele criticava duramente o uso das escrituras sagradas como instrumento de poder. Para ele, o sentido profundo dos textos religiosos era inspirar amor, justiça e convivência pacífica. Tudo o que se afastasse disso, transformando-se em superstição, era prejudicial. Essa crítica lhe custou perseguições, mas abriu caminho para uma visão de fé que não se opõe à razão, mas que se harmoniza com ela. No coração de sua filosofia, encontramos a ideia de que viver bem é viver em harmonia com a realidade.
Isso significa aceitar o que não podemos mudar, compreender o que nos acontece e agir de forma coerente com esse entendimento. Spinoza não propunha uma vida de resignação passiva, mas de atividade lúcida. Para ele, a verdadeira alegria vem do aumento de nossa potência de existir, ou seja, de nossa capacidade de ser e de agir no mundo. Quando vivemos com clareza, fortalecemos essa potência e sentimos alegria. Quando vivemos na ignorância e na confusão, essa potência diminui e sentimos tristeza. Aplicar esses ensinamentos ao nosso cotidiano é um exercício poderoso. Muitas vezes lutamos contra coisas que não podemos controlar, nos desgastamos tentando mudar os outros ou resistimos às circunstâncias da vida. Spinoza nos lembra que a serenidade nasce do alinhamento com a realidade. Isso não é conformismo, mas sabedoria. Se não posso mudar a chuva, aprendo a dançar com ela. Se não posso controlar as escolhas alheias, aprendo a cultivar minhas próprias virtudes. Se não posso evitar que o tempo passe, aprendo a viver cada instante com presença. Outro ponto fundamental de sua filosofia é o amor intelectual a Deus. Esse amor não é um sentimento passional, mas uma compreensão profunda de que fazemos parte do todo. Quando percebemos que nossa vida não está separada da vida do universo, nasce um sentimento de unidade. Esse amor nos liberta do egoísmo e nos convida a agir com generosidade, porque percebemos que o bem do outro é também o nosso bem. Essa noção, que transcende fronteiras religiosas, é talvez uma das mais poderosas mensagens de Spinoza para os dias de hoje. O mundo atual, marcado por divisões, polarizações e conflitos, precisa desse olhar que nos une em vez de nos separar. Spinoza nos mostra que somos expressões de uma mesma realidade infinita. Quando reconhecemos isso, podemos cultivar mais tolerância, compaixão e respeito. Não precisamos negar nossas diferenças, mas podemos ver além delas, enxergando a unidade que nos sustenta. E há ainda algo essencial no pensamento de Spinoza: sua confiança no poder da razão como caminho para a liberdade. Em uma época em que muitas vezes se duvida da importância do pensamento profundo, ele nos lembra que a clareza é um tesouro. Pensar não é luxo, mas necessidade vital. Quando pensamos, nos libertamos de amarras invisíveis, das manipulações e dos enganos. A filosofia, nesse sentido, não é uma disciplina abstrata, mas uma prática de vida. Spinoza via a filosofia como uma medicina da alma, algo que cura nossas angústias e fortalece nossa existência. Assim, trazer Spinoza para o nosso dia a dia é aprender a viver com mais serenidade e consciência. É aprender que tudo faz parte de um todo maior, que a liberdade está na compreensão que a alegria nasce do fortalecimento de nossa potência, e que o amor verdadeiro é a percepção da unidade com tudo o que existe. Sua filosofia nos convida a abandonar os muros do medo e a caminhar com confiança no fluxo da vida. No fundo, Spinoza nos ensina a não sermos reféns de ilusões. Ele nos mostra que a realidade, tal como é, já contém beleza e plenitude. Não precisamos buscar fora aquilo que já está dentro e ao redor de nós. Deus não está distante, mas presente em cada respiração, em cada árvore, em cada olhar. O sagrado não é um lugar inalcançável, mas a própria vida que nos atravessa a cada instante. Ao refletirmos sobre sua obra, percebemos que Spinoza não falava apenas de conceitos abstratos. Ele falava da vida como ela é, com suas alegrias e dores, suas certezas e incertezas. E sua mensagem permanece viva porque nos toca no que temos de mais humano: o desejo de compreender, de viver bem e de encontrar paz em meio ao caos. Seja qual for a sua crença, o legado de Spinoza pode ser um farol. Ele nos convida a cultivar a lucidez, a fortalecer nossa alegria, a viver com liberdade interior e a amar a totalidade da vida. Em um mundo que tantas vezes nos empurra para o medo e para a fragmentação, sua filosofia é um chamado à unidade, à coragem e à serenidade. E agora, eu convido você a refletir: como esses ensinamentos podem transformar sua forma de viver hoje? De que maneira você pode aplicar a filosofia de Spinoza em sua rotina, em suas relações, em suas escolhas? Pense sobre isso, compartilhe suas ideias, porque esse diálogo é o que mantém a filosofia viva. Se você gostou desta reflexão sobre Baruch Spinoza e quer continuar caminhando por esses caminhos de pensamento e profundidade, deixe seu comentário, curta este vídeo,
Compartilhe com quem também busca mais clareza na vida. E se inscreva no canal Ultimamente. Aqui continuaremos explorando as grandes ideias que podem iluminar nosso presente e fortalecer nosso futuro.